Agora, irmãos, vamos pro domingo. O sábado é curtinho, vamos pro domingo. Domingo o título é O Deus Triuno em Nós. E o versículo é Deuteronômio 8:7. O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Então, irmãos, esse trecho de Deuteronômio 8 é o melhor exemplo do Deus triuno, não é? Porque você vê aqui a água que está lá no manancial profundo, que é inacessível, assim como o Pai é inacessível, ela, através da fonte, ela sobe à superfície, ela se torna então acessível. E a fonte representa quem? O Senhor Jesus, que tornou o Pai acessível. Agora, a fonte, irmãos, imagina que a fonte esteja, por exemplo, lá no Oriente Médio, como o Senhor Jesus estava quando ele veio em carne. Como nós aqui do Brasil ou de outra parte do mundo acessaríamos essa fonte? O manancial inacessível, a fonte é acessível, mas percebe a distância? Então, enquanto o Senhor Jesus estava em carne, irmãos, é só as pessoas que estavam próximas a ele que contatavam o Deus triuno. Mas graças a Deus, o Senhor morreu e ressuscitou, e aí ele se tornou o Espírito que dá vida. E esse Espírito é como os ribeiros. Os ribeiros, eles pegam essa água da fonte e eles levam para todo lugar do planeta. Então, a água que você está bebendo de um ribeiro é a mesma água da fonte que é a mesma água do manancial. Por isso, irmãos, quanto à verdade sobre Deus, Deus é único, porém triuno. Então, o melhor exemplo da Trindade, irmãos, é o próprio Deus quem dá. Deuteronômio 8:7. Eu repito, a água que você está bebendo do ribeiro é a mesma água da fonte que é a mesma água do manancial. Mas chegou até você, onde você está, pelo ribeiro. Então Deus triuno chegou até nós, irmãos, pelo Espírito. Nós não contatamos Cristo fisicamente. Muitas pessoas na época do Senhor contataram tanto o Senhor Jesus fisicamente, quanto depois o Espírito da verdade, o outro Consolador. Mas nós não, nós contatamos só o Espírito. Agora, quando nós contatamos o Espírito, quando nós recebemos o Espírito, nós recebemos para dentro de nós o próprio Deus triuno. Veja, por exemplo, um trecho aqui, Romanos 8, versículos 9 a 11, que falam, eu vou ler. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Veja, ele fala o Espírito de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, mas é diferente? Não é diferente, irmãos. É o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, é o Espírito. E esse Espírito está dentro de nós, assim como o próprio Deus triuno está dentro de nós. Então, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Está vendo? É uma outra forma de falar do Espírito aqui. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então você não separa. Você não pode falar assim, não, o Pai não habita em mim, é só o Espírito. O Cristo habita em mim, mas o Pai não. Não, mas é o próprio Deus triuno. Você não pode separar. Eu vou ler aqui na página 23, o último parágrafo, lá embaixo, fala sobre Deus ser único. A base de nossa fé é que temos um Deus único. Deuteronômio 6,4 diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não podemos ter dúvidas quanto a isso. Se você crê em 3 deuses, sua fé não está correta. Marcos 12, 29. Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ainda João 5,44. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Nosso Deus é único. João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então precisamos ter clareza disso para ter uma base firme. Romanos 16, 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. E mais, 1 Timóteo 1, 17. Ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é único, mas é triuno para realizar o seu plano. A obra de redenção foi realizada pelo Filho para dar vida ao homem, e pelo Espírito ele habita em quem nele crê, enchendo a igreja com as riquezas insondáveis de Cristo até a plenitude. É difícil, irmãos, explicar a Trindade. Nós não conseguimos entender a Trindade com a nossa mente humana. É algo que é muito superior ao nosso pensamento. Por causa disso, o homem tenta fazer o quê? O homem tenta encaixar a verdade sobre Deus de acordo com o seu pensamento. Então, ele vai separar Deus, ele vai falar que o Pai é um, o Filho é um, o Espírito é outro, ou então vai surgir outras doutrinas, como surgiram dizendo que não, uma hora Deus está se manifestando como o Pai, outra hora ele é o Filho, outra hora é o Espírito. Não é assim, irmãos. Deus é um e é triuno. É dessa forma. Então, se você ficar pensando muito sobre isso, você vai começar a entrar nesse caminho torto de sistematizar a verdade sobre Deus. Não vá por esse caminho. Então eu repito, a melhor forma, o melhor exemplo da Trindade foi o próprio Deus que nos deu, que está em Deuteronômio 8, 7, mostrando que na boa terra de Canaã haveria ribeiros, fontes e mananciais profundos. Ou seja, toda aquela água que você encontra no manancial profundo é a mesma que você encontra na fonte, que você encontra no ribeiro. Não é uma água diferente. Então é importante entender essa verdade para não cair no erro, irmãos, de separar Deus, né? Falar, não, Deus, o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito é outro. Isso é heresia, irmãos, tá? Então vamos desfrutar do Senhor, desfrutar da palavra. E aquilo, irmãos, que nós não conseguimos entender com a nossa mente, não fica tentando sistematizar, colocar dentro da sua mente, não. Aquilo, irmão, um dia o Senhor vai nos dar um corpo de glória, transfigurado. Talvez aí, irmãos, nesse dia, com uma mente nova, nós consigamos entender muitos mistérios de Deus que hoje nós não entendemos. Mas para agora, irmãos, vamos receber aquilo que o Senhor está nos dando com fé e vamos seguir para a edificação do corpo de Cristo, para pregar o Evangelho, para cuidar das pessoas que estão sendo salvas, para cuidar dos irmãos, todos juntos sendo edificados em um só corpo, o corpo de Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, nós estamos colocando agora as gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Você vai no YouTube, digita Igreja que está em Ribeirão Preto. Na parte de vídeos você vai achar essas gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.